Gente, vamos lá, boa tarde. Se eu tremer, não ligue. Vou vencer meu medo hoje. Essa aula de comunicação em medicina, na verdade eu fiz uma adaptação, né? Então a gente vai falar de spikes, mas a gente vai fazer uma introduçãozinha em relação à comunicação em medicina, que é um dos pilares, né, para a gente ter um sucesso no nosso... Microfone mais claro, por favor. Tá aqui. Eu não quero olhar daqui. Cadê a Dani? Então vamos lá, gente. Tem jeito. Estou tentando fugir, mas não deu. Então vou me acostumar. Então, como eu estava falando para vocês, a comunicação em medicina é um dos pilares mais fortes que nós temos para o sucesso entre o profissional médico, o nosso paciente, e é claro, o paciente nunca vem sozinho. Ele sempre tem os familiares ou amigos, enfim, todos aqueles que estão naquele momento, né, principalmente de sofrimento, aguardando, né, uma comunicação eficiente, eficaz. E, infelizmente, a gente tem muito problema em comunicação na nossa área. Então, falando um pouquinho de comunicação, o que seria essa comunicação? É um processo de transmitir informações de um indivíduo para outro indivíduo. Isso por meio de uma linguagem e tem um objetivo de quê? Exatamente gerar algum tipo de conhecimento. Então, quais são esses objetivos? A gente pode informar, transmitir, convencer, mudar de opinião, fazer, agir, até oprimir mesmo e expressar sentimentos. Eu não vou entrar detalhadamente em cada um, senão a gente vai se estender muito, mas esses são os principais objetivos da comunicação, e para isso a gente vai ter exatamente os elementos. Quais seriam esses elementos? O emissor e, é claro, o receptor. O que esse slide quer mostrar aqui para vocês? O que seria ruído? Ruído é qualquer alteração que possa acontecer quando eu estou transmitindo alguma informação. Então, um exemplo disso. Imagina vocês que a gente precisa fazer uma comunicação para um paciente e nós temos uma sala muito apertada, nós temos o entra e sai, né, de outros colegas ou até mesmo de outras equipes, e eu estou tentando transmitir para ele uma notícia que é difícil. Então, esses ruídos, o paciente fica inseguro, nós não conseguimos ser totalmente eficazes, e com isso, vocês observem que a gente bota ali, né? Você vai ser promovido. O ruído é tão grande que a outra pessoa, o receptor, escuta: meu Deus, eu vou ser despedido. Então, quando a gente fala de comunicação, esses elementos são fundamentais. O ruído, ele tem que ser o máximo possível evitado. E aí nós temos alguns canais de comunicação. Dani, como é que chama aqui? Isso aqui não está funcionando. Então vamos nós. Quais são esses canais de comunicação? Então nós temos canal visual, auditivo e sinestésico. Esses canais de comunicação, é muito importante que eles tenham um sinergismo entre eles. Ou seja, o indivíduo ele pode transmitir suas ideias por meio de gestos e recursos que sejam visuais ou por imagens. Então, esse é um tipo de comunicação que é visual, ok? Quando a gente fala de comunicação pelo canal auditivo, o indivíduo ele se comunica através de sons. A nitidez e o timbre da palavra, ela geralmente é muito observada. Então, observem vocês, se a gente fala com o paciente, seus exames não deram tão certo. Olha como é que está o timbre da voz. O paciente vai falar no mínimo: bom, esse médico está inseguro. Então, a gente não precisa ter altivez, mas ter firmeza
com o que a gente está falando, o que a gente está transmitindo para o nosso paciente. Já o outro canal, né, que é o sinestésico, é a comunicação que se dá através de gestos, da movimentação do corpo do indivíduo. Ou seja, imagina o paciente acabou de receber uma má notícia, eu somente por chegar até ele, somente por botar a mão no ombro dele, ele já sabe que eu estou me importando com ele. Ele sabe que eu estou transmitindo, eu estou informando para ele a minha preocupação, ok? E aí nós temos várias possibilidades de conflito, doutores. Então eu coloquei aqui alguns, né, mais importantes, que são os conflitos na comunicação e saúde. Exemplos: paciente, família e equipe. Membros da equipe na própria unidade de internação. Equipe interna e equipes externas. Interconsultores. E entre os membros da mesma família. Então, como é que funciona isso? Nós estamos lidando com situações, com pessoas que cada uma tem uma forma de pensar, interpretar e de querer respostas. Então, é muito comum, quando a gente tem uma doença grave que a gente mostra um exame, geralmente o paciente, mais uma vez, ele nunca está sozinho, ele está sempre acompanhado por alguém. E aí, quando a gente fala, olha, houve, né, o exame mostrou algumas alterações que são graves, primeira coisa que a família fala: por favor, não fala para ele, porque ele não vai aguentar. E aí a gente esquece do principal: a doença do paciente, não é da família. É claro que a gente vai ter, né, situações e situações, mas esse já começa a ser um conflito. Por quê? Porque você, como profissional de saúde, tem que tomar uma decisão e às vezes a família tenta te impedir e a gente só esquece que o protagonista dessa história toda é o nosso paciente. Então, quando a gente chega em relação a membros da equipe, da própria unidade, cada um tem uma conduta. Nós temos, claro, que a gente tem vários protocolos, mas nem sempre a gente segue protocolo. Então, uma especialidade pode ser que não aceite o que você está falando da proposta de tratamento, de comunicação com o próprio paciente e assim vai. Então, gente, essa aula seria assim, se eu tiver que falar, a gente vai falar muita coisa, mas o importante é que vocês saibam que esses são os possíveis conflitos, né, e os tipos, né, quais são as pessoas envolvidas por ele. E em relação à comunicação, é o ponto central e fundamental para decisões clínicas adequadas que direcionarão o cuidado do paciente. Então, gente, não existe a possibilidade de termos uma comunicação ineficiente. Nós precisamos fazer o melhor. E a alta qualidade no tratamento do paciente, melhores desfechos estarão diretamente relacionados a esse processo de comunicação. Então, essa introdução, pode passar, por favor. É exatamente para a gente falar agora do nosso ponto principal. Será que existe realmente uma receita para a gente dar mais notícias aos nossos pacientes? Não existe. O primeiro ponto é: todos os nossos pacientes são únicos. Cada situação, todas elas têm que ser avaliadas individualmente. Vocês vão ver ao longo dos slides, tem pacientes que ficam extremamente desesperados, outros agressivos, outros não querem escutar, outros entram em negação. Então, não existe. A gente precisa olhar, identificar tudo o que está acontecendo com o nosso paciente, para aí sim a gente saber como começar a conduzir esse tipo de informação. Então, definição de má notícia. A má notícia ela pode ser definida como qualquer tipo de informação que afeta seriamente e de forma adversa a visão de futuro dessas pessoas. Uma das coisas que vocês não podem esquecer: se a gente está falando de má notícia, não existe má notícia que vá virar boa notícia depois. Então, a gente está modificando o futuro daquele paciente. Tá? Pode passar. Pode passar, pode botar. Isso. Então, em relação à resposta, eu acho esse slide
muito ok, porque a resposta e a reação do paciente e da família a essa notícia dependerá, entre outras coisas, de sua perspectiva de futuro, sendo esta única, individual, influenciada pelo contexto psicossocial do mesmo. O que eu quero dizer com isso? Imagina eu falar para um senhor de 90 anos que ele está com uma doença terminal. Ele está com 90 anos, doutores. Ele sabe que, mesmo assim, vai um dia partir. Mas imagina a gente falar para uma menina de 20 anos a mesma notícia. Dói, fere, desestrutura. E aí essa resposta, essa reação, ela está diretamente relacionada a vários e vários fatores. Pode passar. Então, diante de uma doença ameaçadora de vida, o que a gente deve falar? Imagina, pode passar isso. Imagina Steve Jobs, milionário, né, um dos homens que foi considerado mais rico no mundo, descobre um câncer, e não era um câncer comum, era um câncer dos mais letais possíveis, que é o câncer de pâncreas. Inicialmente, Jobs ele tentou fazer alguns tipos de tratamento alternativos, e com a piora clínica da doença, ele aceita fazer o tratamento oncológico. Steve Jobs, entre o diagnóstico e o óbito dele, foram 8 anos de tratamento. Imagina a gente chegar atrás de Steve Jobs, não tem só ele, tem a família, tem os amigos. Então imagina, a gente luta, nós temos aqui no nosso hospital, a gente luta pelos nossos pacientes, né, de um serviço público, cheio de problemas, cheio de necessidades. Imagina como a gente vai conseguir fazer uma comunicação para uma pessoa que tinha o mundo na palma da mão. Ou seja, a interpretação que ele teve inicialmente, eu não sei qual foi, e a que ele teve até o final, podem ter certeza que eles tentaram de tudo. Então, é a mesma coisa quando a gente fala assim, eu preciso eu quero uma outra opinião. A gente precisa dar oportunidade para os nossos pacientes ter 2, 3, 4, 10, 20. Se a gente estiver certo, pode ter certeza, eles voltam para a gente, sempre. Então, não existe, né, ninguém aqui nessa terra que não vai passar por algum tipo de adversidade. Essa que é a grande verdade. Então, como essa aula é totalmente direcionada para a saúde, para a medicina, eu mostro, né, porque esse protocolo que a gente vai falar agora, ele foi exatamente desenvolvido para tentar fornecer para a gente possibilidades, né, para pelo menos minimizar o sofrimento não só do paciente, mas também do profissional de saúde que está fazendo a transmissão, está fazendo a comunicação dessa notícia que é tão negativa. Antigamente, na verdade, até um pouquinho mais à frente, o protocolo Spikes ele foi desenvolvido por médicos norte-americanos e também de uma universidade do Canadá, e era somente voltado para pacientes oncológicos. Então, hoje, a gente vê que realmente não existe isso. Hoje a gente pode usar o Spikes para obstetrícia, ou seja, para qualquer outra especialidade. E aqui tem uns exemplos, né, de mais notícias. Primeiro deles, o diagnóstico de uma doença potencialmente sem cura. Isso aí, imagina como é que não vai mudar o futuro daquela pessoa que está recebendo essa comunicação. Então, um exemplo aqui é o câncer. Diagnóstico de uma doença crônica e progressiva, como diabetes, insuficiência cardíaca, demência. Nossa, mas diabetes, sim, gente. Imagina aquela pessoa que adora comer, que adora ter uma qualidade de vida que ele optou para ele, né? E de repente você fala assim, olha, ou você para de beber, ou você vai fazer uma dieta extremamente restritiva, ou então você, infelizmente, vai progredir a sua doença e vamos ter vários e vários agravos. Isso, de uma forma ou de outra, muda radicalmente, inclusive, o futuro, lá na frente dessa pessoa. Amputação de uma parte do corpo. Imagina uma pessoa que é desportista e, de repente, sofre um acidente de moto e perde uma perna. Então, beleza, hoje tem prótese. Sim, mas não é exatamente a mesma coisa.
ele não vai voltar a desenvolver as funções que ele fazia antes do acidente. Falar para uma gestante que seu filho tem uma má formação, tem coisa pior. Imagina, a gente espera 9 meses e de repente não nasce. A criança pode vir a óbito, ou até mesmo tem uma má formação que é incompatível com a vida. Né? Falar para uma paciente jovem após um acidente grave que ficou paraplégico ou tetraplégico. Então, assim, nós temos vários exemplos. Tá? Piora clínica e intervenções de urgência, mudança de prognóstico e necessidade de tomada de decisão de cuidados paliativos, e também de fim de vida, e, é claro, óbito. E aí, doutores, exatamente, né, escrito por Lamanza e Munhoz, considerada uma das tarefas mais difíceis que o profissional de saúde tem para enfrentar. Por que a comunicação é tão difícil assim? Porque ela implica em um forte impacto emocional no paciente, né? E com isso, a sua rede de apoio também. Quem recebe uma má notícia dificilmente esquece onde, como e por quem ela foi comunicada. Não é verdade? Exatamente. Então, essas pessoas nunca mais vão esquecer do rostinho de vocês. E às vezes, ainda assim, como eu passo por isso, de passar, às vezes, estar atendendo alguém e falar assim: senhora atendeu minha avó, a senhora que descobriu o câncer da minha avó, a senhora que tratou a minha mãe. Essas pessoas, ou elas vão ser gratas a você, ou, dependendo da tua forma de comunicação com elas, elas vão realmente te odiar pro resto da vida. Pode passar. Outra coisa que é muito importante que vocês saibam: não existe a possibilidade de comunicação na saúde por outros profissionais que não sejam médicos. Então, uma comunicação de alguma doença, ela tem que ser feita pelo médico, não é pelo nutricionista, fisioterapeuta, assistente social, não é. A equipe interdisciplinar ou multidisciplinar, ela vai estar ali para quê? Para te apoiar, para legitimar o que você está falando. Ou seja, um paciente, né, que tenha uma tumoração, né, um tumor cerebral, que infelizmente não pode mais ser tratado curativamente, mas que precisa de um tratamento fisioterápico. O fisioterapeuta não pode dar diagnóstico. Ele pode falar sim, fazer com que aquela comunicação que foi feita por você seja legitimada e com isso ele vai fazer o tratamento. Mas nunca a notícia pode ser dada por outro profissional que não seja o médico. Profissionais de saúde foram preparados em sua formação de acordo com o modelo biomédico, enfatizando e valorizando mais as questões técnicas do que habilidades de comunicação e aspectos subjetivos e sociais. O que eu quero dizer com isso, doutores? Na verdade, a gente faz 6 anos de medicina. A gente tem tanta coisa para estudar, tanta matéria, e depois que a gente termina, a gente continua estudando pro resto da vida. A gente é preparado o tempo inteiro, técnica e cientificamente. Mas a gente geralmente não tem, ou não tinha, né, o preparo, né, para fazermos exatamente essa comunicação de aspectos subjetivos e sociais. Ou seja, é aquela medicina patriarca. Nossa, só um segundo. É aquela medicina paternalista, em que o médico ele impõe o tempo inteiro, né? Eu faço e vocês têm que seguir exatamente o que eu estou mandando. Não se levava em conta, né, na verdade, quais eram realmente as necessidades, né, que o paciente sentia. Por que isso é importante da gente falar? Às vezes a gente está conversando com um paciente, ele está sentindo a dor física, sim, mas a dor física dele hoje está leve porque está controlada com medicamento. Mas mesmo assim vocês olham nos olhos dos pacientes e a gente observa um sofrimento diferente. Muitas vezes aquela pessoa está internada dentro de um hospital por algum agravo de saúde, claro, mas a família dela está em casa. Essa pessoa deixou de trabalhar, essa pessoa não está mais conseguindo ter mobilidade.
essa pessoa tem outras necessidades. Então, nós médicos, a gente geralmente não pensa muito nisso. A gente quer tirar a dor, a gente prescreve uma analgesia correta. A gente quer tirar aquele paciente da emergência, né? Mas a gente esquece que tem todo um contexto por trás daquela pessoa que está ali na sua frente para ser tratado. E aí, quais são os fatores que vão influenciar no processo de comunicação? Primeiro deles, o impacto emocional da família e do paciente, doutores. Então, essa comunicação, ela precisa ser compassiva. O que seria essa compassividade? Na verdade, não adianta eu pegar e falar com o paciente, olha, o senhor está com um tumor gigante, o senhor vai ser operado agora, eu vou fazer uma hemicolectomia, depois o senhor vai para casa, vai fazer uma quimioterapia e depois você vai para radioterapia. Esse paciente, ele parou lá no tumor. Ele não escutou mais nada do que eu falei. Então, quando a gente fala de comunicação compassiva, é aos poucos. A gente vai falando gradativamente e prestando atenção se esse paciente, ele está entendendo o que você está falando para ele. Porque senão ele vai chegar em casa, ele vai inclusive falar assim, olha, não entendi nada. Quantas vezes o paciente, por mais que eu tenha todo cuidado, como eu já dei exemplos, alguém aqui já deve ter escutado, de uma paciente que estava no 8º ciclo de quimioterapia, ainda assim, toda consulta ela me perguntava se ela tinha câncer. Então, mesmo com todo cuidado, os pacientes têm várias formas de resposta a tudo aquilo que a gente está transmitindo para eles. Segundo, a má relação entre médico e paciente. Infelizmente, na nossa área ainda passamos por muitas e muitas situações dessa. São muitas e muitas reclamações dos pacientes, que o médico não deu atenção, que o médico não examinou, que o médico não tocou, que o médico não levantou a cabeça. Só sabia escrever a receita, não olhou nos meus olhos. É exatamente isso. E não duvidem, porque eu escuto isso toda semana. Terceiro, promessas que não podem ser mantidas. A gente não pode tirar a esperança do paciente, mas a gente também não pode pegar e prometer o que não vamos cumprir. Olha, nós vamos fazer tudo que estiver a nosso alcance. Essa é uma fala bacana. Mas eu não posso prometer imortalidade para ninguém. Frustração do próprio médico. Nossa, quantas vezes, né, a gente quer fazer o nosso máximo e a gente não consegue. Isso traz pra gente um sofrimento imenso. Independente, doutores, não estou falando de oncologia aqui pra gente, para vocês, nem de cuidados paliativos, não. Quantas vezes a gente quer ajudar nosso paciente e a gente não consegue? Quantas vezes a gente quer prescrever um único medicamento e a gente sabe que aquele paciente não vai ter dinheiro para comprar? Só isso é o suficiente para trazer uma frustração absurda, que a gente sabe que aquele tratamento não vai dar certo. Por quê? Porque existe uma opção de coisas atrás, né, problemas sociais graves, que a gente sabe que vai cada vez mais piorar a situação desse paciente. Então isso aqui é muito importante. É claro que eu estou dando um exemplo só, mas tem milhões de exemplos para a gente falar sobre isso. E o quinto, bem grande aqui para vocês, falta de preparo e habilidade do profissional de saúde. Isso está faltando realmente, e muito. Mas sabe o que acontece? Não existe faculdade de medicina 6 anos para preparar vocês. Isso aí vai ser de vocês. Vocês chegaram até aqui, com certeza, com educação, a maioria com família muito bem estruturada, e a educação, na verdade, vem de casa. A gente não vai ensinar para vocês empatia. A empatia, na verdade, a gente nasce com ela, ou então a gente adquire ao longo do tempo. Pode passar. E aí, esses fatores determinantes para um bom processo de comunicação vai envolver competência, empatia, honestidade, objetividade e clareza. Então, esses são os pontos fundamentais. Conhecer bem o paciente e saber sua história auxilia na diminuição do impacto da má notícia, gente. É claro. Então, não adianta só a gente ter a habilidade de saber como transmitir, mas eu preciso saber muito bem como é meu paciente, o que está acontecendo com ele. Porque para toda ação tem uma reação. Se eu estou fazendo uma comunicação, vão vir perguntas, vão vir questionamentos. Então, se eu não sei responder, mais uma vez, aquele paciente vai falar assim, opa, que médico é esse?
ele realmente não é seguro para ficar comigo, não é seguro para cuidar da minha saúde. E aí, doutores, quando a gente fala de empatia, né, tem algumas. A capacidade de colocar-se no lugar do outro, é reconhecer que o outro tem um lugar, é a sensibilidade, né? A sensibilidade é o aspecto essencial. Ou seja, nós temos muitas e muitas falas para a empatia, mas realmente a empatia é tentar se colocar no lugar do outro. Então, se eu preciso fazer uma comunicação de uma notícia, a primeira coisa que eu tenho que pensar, como eu gostaria de receber essa notícia? O que me diminuiria, na verdade, o meu sofrimento? A partir do momento que a gente começa a pensar dessa forma, as coisas modificam bastante. Então, na década de 70 e 80, acreditava-se que habilidades de comunicação eram herdadas. Aconteceu de maneira intuitiva. De 15 anos para cá, mais ou menos, isso aí já mudou totalmente. Pesquisadores têm mostrado que as habilidades de comunicação elas podem ser capacitadas e desenvolvidas, assim como as outras técnicas clínicas. Daqui a pouco eu vou dar aqui. E aí, doutores, entramos exatamente agora no protocolo SPIKES. São 6 etapas. Então, o protocolo, na verdade, né, o princípio dos SPIKES, eles podem ser utilizados para qualquer comunicação de má notícia. Todas as especialidades enfrentam situações desconfortáveis. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina na pediatria, a gente examinar um nenenzinho e descobrir uma alteração na retina e ser um retinoblastoma. Imagina na ortopedia, quando o médico vai fazer uma avaliação e em vez de uma fratura, ele descobre que é um osteosarcoma. Imagina, ou seja, a gente tem tantas e tantas situações complicadas, pode passar, Dani, por favor, que assim, o protocolo ele veio para nos auxiliar, para nos dar ferramenta para minimizar o impacto tanto para o paciente como para nós mesmos. Pode passar? Então, eu já falei que inicialmente foi feito, né, para desenvolver essa técnica para pacientes com câncer. E aí, quais são os objetivos, né, que a gente tem com os SPIKES? O primeiro dele, a gente precisa recolher o máximo de informação possível do nosso paciente. O que seu paciente sabe sobre a doença dele? Será que é aquele paciente que entrou na emergência por um quadro de dor abdominal aguda e descobriu lá a doença? Ou seja, ele não sabia nada da doença. Mas pode ser que esse paciente, ele estivesse escondendo essa dor há muito tempo, já tenha feito algum tipo de exame e ele não quis falar para a família e nem procurar auxílio médico. Então a gente precisa entender até onde esse paciente sabe, o que ele sabe, né? Pode passar o próximo. O segundo é prover informação inteligível de acordo com as necessidades e desejos do paciente. O que eu quero dizer para vocês em relação a essa parte? Eu não adianta eu falar com o meu paciente com termos técnicos puramente. Eles não vão entender. A comunicação de forma inteligível quer dizer que a gente tenha uma comunicação que seja na linguagem do nosso paciente. Não adianta eu pegar e falar termos técnicos que ele não tem conhecimento. Muitos de nós mesmos, às vezes ficamos com dúvidas como a gente lê alguns tipos de exame. Então a gente precisa informar esse paciente da forma mais clara, que ele entenda realmente, que ele tenha raciocínio, que ele tenha como absorver tudo aquilo que a gente está falando. E o mais importante, depende das necessidades deles. Se eles querem saber, a gente fala. Se eles não querem, a gente não vai falar. Ainda tem isso. Apoiar o paciente utilizando habilidades para reduzir o impacto emocional e a sensação de isolamento experimentados pelo receptor da má notícia. Isso aí a gente vai ver um pouquinho mais na frente, mas é claro, somos nós que estamos fazendo a comunicação, somos nós que vamos receber as reações e com essas reações a gente vai ter que saber como lidar, né, com essas emoções com esse paciente. E por último, desenvolvimento de um plano de estratégia de tratamento. Só que isso vai demandar um pouco mais de tempo, é claro, porque para eu ter a contribuição e colaboração do meu paciente, ele vai ter que estar muito bem informado, ele vai ter que estar muito bem orientado, ele vai ter que estar numa fase
que ele já aceitou a nova condição de saúde dele. Não vai ser ele descobrindo agora uma doença, né, que infelizmente vai modificar totalmente o futuro dele, que eu vou começar a discutir no primeiro dia já plano de estratégia de tratamento. Outro ponto que é importante, que a gente fala assim, mas por que a gente tem que falar para o paciente? Observem que isso aqui foram alguns estudos. Brasil, um estudo americano também e outro estudo europeu. Vocês veem que mais de 85% das pessoas querem saber da verdade. Eles não querem que mintam. Pouquíssimos foram os meus pacientes que falaram até hoje para mim, eu não quero saber da verdade. Eu acho que eu conto numa mão, tá? Todos querem, por mais doloroso que seja. E aqui uma frase que eu gosto muito, que é, mas é melhor uma verdade que dói do que uma mentira que conforta. Isso é importantíssimo, doutores. Mesmo porque se a gente está lidando com uma doença ameaçadora de vida, essa doença ela pode progredir. Se progredir, quem é que vai ter todos os efeitos da doença? Não somos nós, é o nosso paciente, é ele que vai sentir. Então não existe essa possibilidade de não contar, né? Então, quando a gente fala, né, de omissão, é uma coisa muito grave. Omitir e mentir é crime. Obrigada. Claro. E aí, doutores, quais são os imperativos éticos e legais? Primeiro, proporcionar tanta informação, né, quanto os pacientes desejarem sobre sua doença e sobre seu tratamento. O paciente tem direito de saber, mas não tem obrigação de saber, a não ser que ele queira. Segundo, é preciso ir até onde o paciente pode lidar com a informação. Então, como é que funciona isso? Melhorou. Como é que funciona isso? A gente vai mais uma vez falar naquela parte que eu falei do início da aula, compassividade. É ir aos poucos, é ir observando o nosso paciente. E outra coisa que a gente precisa, a comunicação ela deve ser correta, sem mentiras, adequada e suficiente, mas não obrigatoriamente completa. Ou seja, mais uma vez eu falo, né, de compassividade. Então, aos poucos eu vou introduzindo tudo aquilo que eu preciso falar para o meu paciente. Seguindo, médicos não devem restringir informações médicas, mesmo que suspeitem que esta tenha um efeito negativo sobre o paciente. Então, imagina a gente ter que dar uma notícia para um paciente jovem de uma doença com potencial, né, uma agressividade tão grande que ele não queira escutar naquele momento. Mas eu não posso mentir. Então, muitas vezes, como eu falei para vocês, da família, que ela falou assim, não, por favor, não fala para ele, porque eu tenho certeza que ele não vai aguentar. Isso não pode acontecer, doutores. Por quê? Conforme a doença for progredindo, é exatamente o paciente que vai sentir. É o paciente que vai sofrer. É o paciente que vai ter que passar por processos e processos, não só de exames, mas de tratamentos. Então, a gente não tem como restringir a informação correta. A gente não tem como não fazer o melhor para esse paciente, que é informando da melhor forma possível e, claro, levando em consideração, né, todo o seu sentimento. Em relação a esse efeito negativo, né, haverá sempre perguntas, tá? Então, deseja uma explicação, um esclarecimento sobre a situação, então a gente precisa saber exatamente, né, o que dizer para eles. Pode ser que a explicação não seja dada adequada e também pode haver a negação, como eu falei para vocês, da paciente no nono ciclo de quimioterapia me perguntar se ela tinha câncer. Então, cada paciente ele vai reagir de uma forma diferente do outro. E consciente ou inconscientemente, esse paciente já avaliou todas as possibilidades de resposta. Gente, é ele que está sofrendo, é ele que está sentindo.
Então não tem como a gente pegar, não, isso não é nada, isso é só uma dor de barriga, né? Isso não existe a possibilidade do médico, né, fazer isso com o paciente. E outra coisa que é muito importante, tá? Não há perguntas que eles façam que sejam por acaso. Outra coisa que vocês precisam lembrar é que hoje os meios de comunicação é a coisa mais fácil. Eles entram no Dr. Google, eles só faltam dar a dosagem da quimioterapia que eu tenho que falar para eles. É de verdade. Ainda me perguntam, o Vonal é só realmente essa dosagem? Que eu li que pode ser mais. Então, a gente tem que estar preparado, não tem jeito. A gente é especialista, a gente tem que estar preparado para todas as situações. Importante, volta. Entender o que realmente o paciente e a família está perguntando e dar a ela a resposta que ela precisa escutar. Isso é um erro muito comum. Às vezes os pacientes perguntam alguma coisa para a gente não quer falar para eles, a gente dá uma resposta de outra coisa que não tem nada a ver. Mais uma vez, isso mostra uma falta de respeito absurda com o nosso paciente, com a família deles. E em relação à negação, doutores, como é muito comum, a gente não tem como deixar de falar sobre isso, só surge em resposta a algo. Não existe negação por acaso. Só vai surgir a negação, né? Porque aconteceu alguma comunicação e com isso aquele paciente, naquele momento, ele ainda não aceitou. Ele ainda não legitimou aquela nova condição de vida. Então, mesmo que eu tenha orientado esse paciente muito bem, ainda assim, ele pode entrar nesse processo de negação. Algumas observações. Ninguém nega nada sobre o que não tenha ao menos pensado, gente. Não tem jeito. Então, o paciente pode não aceitar, mas ele sabe da condição dele, ele sabe do que ele está sentindo. Só se nega algo que de uma forma ou de outra existe. Não tem jeito. Comunicação estática não existe, tá? Ela vai envolver sentimentos, interação e adaptação dinâmica. Isso é aos poucos. Mais uma vez eu volto a falar isso para vocês. E esse processo de interação, ela precisa ser mútua, tanto nosso como o nosso paciente também. Quem comunica é afetado, modificado e recebe sinais do resultado da sua comunicação. Ou vai ser um muito obrigado, ou o paciente vai falar, a senhora está errada, ou eu quero opiniões de outros especialistas. Então isso vai depender realmente de cada um. O modo como a má notícia é discutida, ela pode afetar tanto a compreensão da informação pelo paciente, a satisfação com o cuidado médico, o nível de esperança e a adaptação psicológica subsequente. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa ter realmente uma habilidade correta para a gente passar essa informação. Imagine se eu for grosseira com o meu paciente, se eu fale de uma forma totalmente inteligível, que ele realmente não compreenda nada. Vocês acham realmente que ele vai ter algum tipo de satisfação? Se eu falo com o paciente, olha, realmente não tem mais nada que fazer com você. Isso não existe, eu sempre tenho que fazer. Imagina eu tirar totalmente a esperança daquele paciente. Expectativa é uma coisa, doutores. Esperança é outra, totalmente diferente, tá? Então a gente nunca deve tirar a esperança do nosso paciente. E essa adaptação psicológica subsequente, é claro, ele recebeu aquela má notícia, ele vai precisar entender, aceitar, até chegar o passo da legitimação. Ele sabe que dali para frente não tem mais o que fazer. Ou ele vai lutar, ou ele vai abandonar, ou ele vai permitir, ou ele vai desistir. Então, isso tudo vai depender muito da gente. As informações precisas, elas vão auxiliar na tomada de importantes decisões na vida do paciente. E isso é muito importante, por quê? Porque dependendo de como você fale com ele... Pode passar, Dani. Pode. Como você fale com ele, ou a gente faz com que ele realmente consiga, né, um bom entendimento, uma boa aceitação e um bom tratamento, ou então ele vai desistir. Por quê? Porque o profissional de saúde que inicialmente começou a tratar dele
foi péssimo, tirou todas as esperanças. Então, a gente vai falar agora desses 6 passos, né, para a gente concluir tudo isso que a gente está falando de comunicação de medicina. O primeiro deles, preparando-se para o encontro. Preciso de alguém que me ensine a explicar. Então, gente, etapa 1 é exatamente o planejamento do encontro com o seu paciente. Então, quando a gente fala que a gente precisa conhecer, ter todas as informações possíveis sobre o caso dele, independente do agravo de saúde, independente do acidente, independente, ou seja, a gente precisa saber tudo. Pegar prontuário, ler, não ter preguiça. É o primeiro ponto, eu preciso conhecer meu paciente. Então, fiz isso, já sei tudo, tenho todas as informações, eu preciso fazer o quê? Um ensaio mental. Né? Esse ensaio mental é exatamente uma maneira, né, útil de se preparar para enfrentar essa tarefa tão estressante que é fazer a comunicação. O que eu preciso para isso? Primeiro, buscar um lugar que seja privado, né, privativo. Esse paciente não pode receber essa má notícia na frente de 300 pessoas numa emergência. A gente tem que pegar, achar um local onde eu consiga colocá-lo junto com as pessoas que são importantes para ele e junto com pessoas que também são importantes para mim, como profissional de saúde. Imagina se eu der uma comunicação de óbito, eu no mínimo preciso estar do lado de um psicólogo para auxiliar nessa informação e, é claro, mais algumas pessoas que estejam na minha equipe, ok? Sente-se. Não tem coisa mais desrespeitosa do que o paciente está sentado e eu estar falando, olhando para baixo, me colocando num pedestal. Isso não existe. Eu tenho que sentar e olhar nos olhos do meu paciente, eu tenho que me comunicar com ele, eu tenho que ver o que ele está sentindo. Eu preciso ter essa interação, tanto com ele, quanto os familiares ou os amigos que estiverem. E é claro, isso aqui é uma das coisas mais complexas para a gente que trabalha atendendo 300 pessoas por dia. É lidar com interrupção do tempo. É difícil a gente fazer uma comunicação de uma notícia em 5 minutos, doutores. Isso não existe, isso demanda tempo, isso demanda técnica, isso demanda tanta coisa. Mas a gente precisa saber que é importante. E aí, doutores, isso aqui também faz parte, né? O impacto da informação, aquilo que fere na comunicação de uma má notícia não é o que o profissional de saúde vai falar, mas sim a maneira que ele vai falar. Isso sim, tá? Então, a gente chama isso de comunicação inadequada. A forma como a comunicação acontece é tão importante que é certo que se morre de diagnóstico ou sobrevive-se a ele. E com isso, esse paciente vai ter o quê? Uma melhor adesão ao tratamento. E finalizando, ao invés da mentira piedosa, devemos utilizar a sinceridade prudente, progredindo de acordo com as condições emocionais do paciente. Se eu falo para o seu José, realmente seu exame tem um câncer, tem uma tumoração. Essa tumoração, ela já foi para outros órgãos. Seu José começa a chorar e pede para parar, vocês têm que parar imediatamente. Ali é o tempo dele, não é nosso tempo. Então, quando a gente fala de progredir de acordo com as condições emocionais do nosso paciente, isso é fundamental. Segunda etapa é avaliando a percepção do paciente e pulinho do gato para a gente é sempre perguntar ao paciente o que ele sabe, né? Então, antes de contar, a gente pergunta. Exemplo, o que já foi dito sobre seu quadro clínico até agora? Qual é a sua compreensão sobre as razões por que fizemos a ressonância magnética? Um exemplo disso, o paciente vai falar assim, eu cheguei aqui na emergência, eu estava com muita dor abdominal e eu tinha sentido um caroço, por isso que o médico pediu a ressonância. Ou seja, ele já sabe alguma coisa. Se ele sabe alguma coisa, ele abre o canal para a gente desenvolver a nossa fala. Fica muito mais fácil. Determinar se esse paciente está comprometido com alguma variante de negação,
ou seja, eu ainda estou avaliando a percepção desse meu paciente. Muitas vezes o paciente tem pensamentos mágicos, ele também pode omitir detalhes médicos essenciais, mas desfavoráveis sobre a sua doença, e expectativas não realistas do tratamento. Sabe que um dos erros nossos é a gente falar de doença no diminutivo. Seu tumorzinho, não existe tumorzinho. Entendeu? Sua tuberculosezinha, quem é, gente? É filhote de tuberculose? Não, né? Então não existe. Isso é um erro muito grande. Por quê? Porque o paciente vai entender, se é pequenininha, não é grave. Se não é grave, eu não preciso tratar. E aí, quando esse paciente chega em casa, ele vai falar assim, o doutor falou que é só um tumorzinho, não é nada demais. Olha o ruído de comunicação absurdo que eu falei agora. Expectativas não realistas do tratamento. Poxa, o doutor falou de um tumorzinho. Se é um tumorzinho, não vai ser nem uma cirurgia grande. Então, é importantíssimo como a gente passa, como a gente transmite as informações para o nosso paciente. Pacientes em fim de vida, trabalhamos com o inesperado, com fantasias de mortalidade, com desejo de sobrevivência e com sobrevivência de desejos, doutores. Então, aqui entra o que eu falei para vocês. A expectativa é uma coisa e a esperança é totalmente outra. A expectativa é onde a gente consegue chegar, mas a esperança ela é infinita. Então, todas essas partes aqui que eu acabei de falar, é muito relacionado com religião, principalmente esses pacientes, que são ativos na religiosidade. Eu não estou falando de espiritualidade, eu estou falando de religiosidade. Ele vai falar assim, meu pastor falou que eu estou curado. Há pouquíssimo tempo a gente saiu agora, eu não lembro qual foi o canal, de um abandono de tratamento exatamente porque a paciente foi orientada pelo pastor que ela estava curada. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso também. Então, primeiro passo, eu já fiz aquele meu ensaio mental, ou seja, já fiz o meu planejamento de como eu vou abordar meu paciente. Segunda etapa, eu avaliei o meu paciente, já soube mais ou menos o que ele sabe da doença dele. E agora, na terceira etapa, que é obtendo o convite do paciente, a grande maioria dos pacientes, eles já sabem alguma coisa da doença. Então, quando a gente começa a perguntar, a questionar eles acabam abrindo o espaço para a gente dar seguimento à nossa comunicação. Então, mais uma vez, a dica é introduzir assunto ao pedir exames. Alguns pacientes, eles desejam ter informações totalmente completas, detalhadas mesmo do seu quadro, enquanto outros não. Então, temos que, mais uma vez, falar sobre a comunicação compassiva. Outra coisa que é muito importante, que com a progressão da gravidade da doença, muitos pacientes esquivam-se da informação. Ele sabe que ele está piorando. Ontem, ele chegava lá na parede andando. Hoje, ele não consegue mais, ele não chega na metade da sala. Vocês acham que eles não sabem? Eles sabem tudo o que está acontecendo com eles. Só que muitas vezes eles não querem escutar. Então a gente vai parar aonde eles botarem a mãozinha de stop para a gente. Mais uma vez, como eu falei, em relação a obter o convite do paciente, a gente vai introduzir perguntas em relação aos exames, que fica mais fácil. Então, outro exemplo aqui é como você gostaria que eu te informasse sobre os resultados dos exames. Outro exemplo, você gostaria de ter toda a informação ou somente uma parte do que eu tenho para te contar? E aí, ele já vai abrir um caminho para a gente dar o conhecimento para eles. Que é exatamente a etapa 4. Então, como a gente começa? A gente pode falar para o paciente, avisar o paciente que mais notícias estão por vir. A gente começa no nível de compreensão e vocabulário do paciente, como eu falei para vocês. Não usar termos técnicos. Então, um exemplo aqui, eu posso falar espalhado no lugar de metastatizado. Eu posso falar de pedaço de tecido ao invés de falar de biópsia. Então, tudo vai depender com quem a gente está falando. Nós precisamos respeitar exatamente as condições sociais desse paciente que está perto da gente, está na nossa frente. Uma dica, dê a informação em pequenas partes.
E aí a gente vai conferindo se realmente esse paciente, ele entendeu, se ele absorveu o que a gente está falando para ele. Exemplos a não seguir. Você tem um câncer muito agressivo e a menos que inicie o tratamento, imediatamente você vai morrer. Infelizmente, a gente escuta isso muito. Hoje é pior ainda porque existe uma fila gigante. Então esse paciente, quando ele descobre que tem câncer, a primeira coisa que eles falam é que há um buraco embaixo dos pés. E aí a primeira coisa que passa na cabeça dessas pessoas é que se eu tenho câncer, eu preciso operar, eu preciso tirar esse tumor de dentro de mim. E às vezes não funciona dessa forma. Ele entra num sistema de regulação que ele pode ficar meses aguardando. Imagina o sofrimento emocional dessas pessoas, do início do diagnóstico até o início do tratamento. Então, são muitos aspectos que a gente tem que levar em consideração. Então, a fala, a comunicação, ela precisa ser excepcional. Outro exemplo que nunca vocês, jamais em tempo algum na vida de vocês, vão falar: não há nada que a gente possa fazer por você. Sempre vai existir o que a gente vai fazer para os nossos pacientes. Hoje, a gente fala muito de cuidados paliativos e realmente isso aí vai ser o futuro, porque a gente está envelhecendo mais, a gente está adoecendo mais e é claro que o cuidado paliativo vai cada vez mais ser utilizado. Informamos nosso paciente e agora a gente precisa reagir com o quê? A gente precisa reagir exatamente com as emoções que esse paciente vai ter. Uns vão ter desespero, outros vão ter sofrimento tão grande que ele vai começar a se calar, a se esquivar e ele não vai querer conversar. Muitos entram literalmente em choque, isolamento e dor. Então tudo isso aqui a gente vai precisar saber como lidar naquele momento, porque somos nós que estamos informando. O psicólogo pode estar do meu lado, mas sou eu que vou lidar com essas reações. Oferecer apoio e solidariedade ao paciente com uma resposta afetiva. A gente pode falar: eu imagino o que você está sentindo. Eu vou fazer de tudo o que puder para minimizar o seu sofrimento. Quando a gente fala: eu vou fazer tudo o que eu puder, acreditem, eles vão se agarrar exatamente nas palavras de vocês. E ai de vocês que não façam. Porque é isso que eles esperam e é para isso que a gente está estudando 6 anos de medicina. É para a gente fazer o nosso melhor para o nosso paciente. Senta aqui da próxima vez, tá? Então, em relação a essa resposta afetiva, ela consiste em 4 etapas. Primeira delas, a gente precisa observar qual é o olhar daquele paciente. Se ele está chorando, se ele está calado, se ele está em choque. Segundo, a gente vai identificar a emoção experimentada pelo paciente, nomeando-a, tá? A gente vai falar para ele: realmente esse paciente está em choque, ou realmente esse paciente está desesperado, né? Então a gente vai dar um nome, né, para essa emoção que a gente está vendo. Se esse paciente parece triste, mas está calado, use perguntas para saber o que ele realmente está pensando. Há pouquíssimo tempo, uma residente minha, ela ficou em choque porque a madrasta dela descobriu o câncer. E a primeira coisa que a madrasta falou, ela falou assim: eu não estou desesperada por causa do câncer, eu estou desesperada porque eu tenho um filho. Então a dor dela não era pelo câncer, a dor dela era pelo sofrimento do filho. Então são emoções diferentes. Cada um de nós vamos observar nos nossos pacientes. Terceiro, identifique a razão dessa emoção, como eu acabei de falar. Exatamente, pode estar ligado sim com a comunicação, mas também pode estar ligado por outros fatores. E quarto, depois que você tiver dado ao paciente um breve período de tempo para expressar seus sentimentos, né, faça-o saber que você ligou a emoção com um motivo, fazendo uma afirmativa a respeito. Ou seja, a gente comunicou, a gente tem que esperar a reação dele. Depois que ele falar alguma coisa, aí sim. Às vezes a gente calado, só de botar a mão no ombro, só de oferecer um lenço, oferecer um copo de água, ele já está se sentindo acolhido. Então isso é muito importante, que nós precisamos fazer que ele se sinta realmente
que não seja somente um relacionamento médico-paciente totalmente técnico, mas que tenha sentimento, que tenha empatia, que tenha, no mínimo, compaixão. Então, um exemplo aqui de conversa, o médico: sinto dizer que a radiografia mostra que a quimioterapia não parece estar fazendo efeito. Dá uma pausa. Infelizmente, o tumor cresceu um pouco. O paciente, como exemplo, era o que temia e chora. Naquele momento, a gente precisa dar um tempo para ele. Ele precisa legitimar, mais uma vez, essa nova condição. Então, nesse momento, o médico ele chega a cadeira mais para perto, oferece ao paciente um lenço e pausa. Eu sei que isso não era o que você queria ouvir. Eu gostaria que as notícias fossem melhores. Mais uma vez, a gente mostra o quê? Que a gente está realmente preocupado com o nosso paciente. Aqui eu não vou entrar em detalhes, são várias afirmativas, né? Nós temos aqui afirmativas afetivas, perguntas exploratórias e respostas que reasseguram. Depois eu posso passar para eles, né? Pode passar. E aqui, por último, na etapa 6, estratégia e resumo de tudo aquilo que nós fizemos. Planejamento, avaliação da percepção do paciente, o convite do paciente para receber a notícia, o quarto, né? A transmissão do conhecimento, da informação. Quinto, conseguimos lidar com a emoção do nosso paciente e agora a gente precisa fazer o quê? Um resumo de tudo isso e traçar um plano de estratégia para dali para diante. Então, antes de discutir um plano de tratamento, é importante perguntar ao paciente se ele está pronto, se realmente é aquele momento. O senhor quer, a partir de agora, conversar sobre o que nós vamos fazer sobre o seu tratamento? Sim, eu estou ok. Não, eu ainda não estou pronto. Eu preciso ir para casa, eu preciso respirar, eu preciso chorar, eu preciso gritar, ou simplesmente eu preciso ficar quieto. Então não é o momento. Apresentar opções de tratamento para os pacientes irá estabelecer a percepção de que o médico vê seus desejos como importantes. Não só isso, doutores. Além de importantes, isso é uma obrigação nossa. A gente precisa falar com o nosso paciente o que nós vamos fazer. Eles têm a possibilidade de dizer não, eu não quero. Ou seja, nosso protagonista é o paciente, não somos nós médicos. Nós não somos dono da vida daquela pessoa que está ali na nossa frente. Compartilhar responsabilidade na tomada de decisão com o paciente pode também reduzir qualquer sensação de fracasso por parte do médico. Isso quando o tratamento não é bem sucedido. Então, não vamos esquecer, né, que nós também sentimos. Nós também estamos o tempo inteiro lidando com o paciente, principalmente nesse caso dessa aula, né, que a gente está falando de más notícias, são pacientes que muitas vezes viram até família, doutores. Pacientes oncológicos, eles passam a ser da família. Eu tenho pacientes, amanhã eu vou dar uma palestra, minha paciente tem 20 anos que ela está comigo. Então já passou a ser de família, né? Então há 20 anos atrás eu comecei a tratar o câncer de mama dela. E amanhã ela vai dar uma palestra de cura. Então, para vocês terem noção como isso é importante. Então, quando a gente fracassa, é muito doloroso para a gente. Nem se todo mundo a gente vai se salvar. Muito pelo contrário. Né? A gente entra na faculdade achando que a gente vai salvar todo mundo. No meio da faculdade, vocês já descobrem que isso aí não é uma grande verdade. No final da faculdade, vocês têm mais certeza do que tudo. Essa é uma verdade. Vamos mais. Preocupações dos médicos, incerteza sobre as expectativas do paciente, ou seja, todos querem a cura, né, e às vezes a gente não vai conseguir oferecer, e a gente trazer essa realidade, mostrar até onde a expectativa está correta, isso é muito difícil. Por quê? Porque vocês não podem quebrar a esperança. Então, isso é muito difícil. Medo de destruir a esperança do paciente, né? Então vem logo depois. Medo da sua própria inadequação frente à doença incontrolável. Isso é muito ruim, gente. É muito ruim, porque a gente sempre quer fazer um pouco mais, mas a gente tem limite. A medicina tem limite. Tá? Isso causa uma sensação de fracasso muito grande. Não se sentir preparado para lidar com as reações emocionais antecipadas dos pacientes. Muitos colegas falam assim, mas eu não tenho que lidar, não sou psicólogo.
Eu não tenho que lidar com a reação de ninguém. Só que você é o médico, você é o responsável por aquele paciente. Pelo menos naquele primeiro momento você vai ter que saber sim como enfrentar aquela reação que ele está mostrando para você. E a vergonha de ter previamente pintado um quadro excessivamente otimista para o paciente. Então, a gente não pode, gente, nem de mais, nem de menos. Precisa ter um equilíbrio, precisa ter uma coisa chamada consistência de tudo isso que a gente está fazendo. Então, a gente não pode oferecer mais do que a gente tem para dar e a gente não pode tirar tudo que eles têm para oferecer. Muitos pacientes eles já têm uma ideia, né, da gravidade da sua doença e das limitações do tratamento, mas têm medo de trazer isso à tona ou perguntar sobre esses desfechos. O grande problema nesse momento aqui é que, mais uma vez, a gente precisa entender, saber até onde ele está entendendo o que está acontecendo com ele. Por quê? Porque a gente está traçando uma estratégia de tratamento e condutas futuras para ele. Então, toda vez que acontecer isso, a gente tem que explorar o conhecimento deles. E aí a gente pode ir lá na etapa 2 para avaliar realmente o conhecimento que ele tem, até onde ele está conseguindo, né, assimilar. Quando perceber expectativas não realistas, a gente faz com que ele descreva toda a sua história e isso vai revelar alguns medos, preocupações e emoções subjacentes. Gente, isso é de verdade. Os pacientes às vezes procuram a gente e falam assim: eu soube que você já curou tantas pessoas, eu soube que a senhora faz milagre. E olha, quando a gente escuta uma coisa dessa, a gente tem que falar: oi, não, nós não fazemos milagres. A gente, na verdade, a gente quebra mais uma vez a esperança dessa pessoa. E isso é muito difícil. Então, a gente precisa realmente fazer com que ele volte. Vamos traçar toda a trajetória da sua doença, do seu conhecimento. E isso acaba auxiliando ele a entender que isso realmente não é uma possibilidade. E por que o paciente faz isso? Porque a cura, o que seria cura para essa pessoa? É uma solução global. Esse paciente, se ele está doente, ele perde emprego, ele perde a capacidade de cuidar da família dele, ele tem dor, ele tem todos os tipos de dores possíveis. Então, ele tem a dor física, emocional, social e espiritual. Ele fica duro com os outros, porque muitas vezes ele não aceita essa nova condição. E, além de tudo, ele depende de outras pessoas. Por quê? Porque a mobilidade dele está prejudicada. Expressar esses medos e preocupações frequentemente, né, vai permitir que eles entendam a gravidade da condição. E se esses pacientes tornam-se emocionalmente descontentes na discussão, a gente pede ele, né, a gente vai ter mais uma vez que pedir a ele para ele falar tudo que ele está sentindo, e mais uma vez a gente vai ter que lidar com as reações, as emoções desse momento. E aí, doutores, compreender os importantes objetivos específicos que cada paciente tem, como controle dos sintomas e se certificar que eles recebam o melhor tratamento possível. E essa continuidade do cuidado vai permitir que o médico enquadre a esperança em termos do que realmente possa ser alcançado. Então, nossa obrigação é exatamente fazer o melhor para o nosso paciente. Então, é importante, gente, saber que as más notícias não vão se transformar em boas notícias nunca. Esse é o primeiro ponto. Qualquer que seja a linguagem para a gente expressar, ou seja, por áudio, visual ou sinestésica, má notícia nunca vai se transformar em boa notícia. E aí, doutores, dependendo de como a gente fale com esse paciente, a gente pode fazer exatamente isso. A gente vai botar uma pedra no caminho. Ele não vai mais ver o quê? O horizonte, o futuro dele. Então, é mais uma vez se colocar no lugar do outro, para que a gente minimize o máximo possível essa nova condição que eles vão enfrentar. E, finalizando, é exatamente isso. Falar é uma necessidade. E escutar é uma arte. Então, lembrar que
Cada um vai receber essa comunicação que vocês vão fazer de uma forma. Essa parte aqui eu vou deixar para a doutora Daniele ler, porque senão eu choro. É de verdade. É de verdade. Isso aí é o conselho de um paciente. Conselho de um paciente. Este talvez seja um dia normal no trabalho para você, mas é o grande dia na minha vida. O olhar no seu rosto e o tom da sua voz podem mudar toda a minha visão do mundo. Lembre-se, geralmente eu não sou tão carente ou assustado. Eu estou aqui porque confio em você. Me ajude a ficar confiante. Eu posso parecer que estou fora disso, mas posso ouvir suas conversas. Eu não estou acostumada a ficar nua ao redor de estranhos. Tenha isso em mente. Estou impaciente porque quero sair daqui. Nada pessoal. Eu não falo bem a sua língua. Você vai fazer o que para o meu o quê? Eu posso estar aqui só por 4 dias, mas vou lembrar de você o resto da minha vida. Seus pacientes precisam de sua paciência. Vanessa, gostaria de te convidar para você compartilhar conosco como que foi